A partir de agora, na Rádio Fonte de Vida, Programa da Jadve. Estamos no ar com mais um programa da Jadve. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Estou muito feliz porque Deus nos proporcionou essa oportunidade. Hoje, dia 6/12, já estamos finalizando esse ano de 2017, já se vai, nesse momento, 17 horas. E, gente, fiquem ligadinhos na nossa programação aí. Quero agradecer também, desde já, toda a nossa audiência, vocês que acompanham pela live. Hoje a live ali, ó, né? Tá ali no celular. Em outro ângulo. E também participem do nosso programa. Depois eu vou passar aqui pro pessoal das redes sociais, que eles vão divulgar um pouco mais a nossa pergunta. E participem. Como é que tá o WhatsApp aí, Lion? No WhatsApp nada por enquanto. Ah, tá fora do ar por enquanto, beleza. Mas participem pela live, mandem lá na live que a gente já vai dando uma olhadinha por aqui. Pessoal, eu quero agradecer também ao nosso pastor presidente, que sempre nos dá total apoio, pastor David Matos, ao irmão João Neto, que é o coordenador dessa rádio, a Superintendência de Jovens, da Superintendência da UJADV, que é o presbítero Fábio Ávila, e também agradecer a galera da mesa aqui, que sempre incansáveis, e a gente sempre aqui correndo atrás para trazer a melhor informação para vocês, buscando sobre os temas. Então aquele grupo ali da UJADV é corrido. Então aqui do meu lado a Pi. E aí, gente, mais uma semana juntos. Ali o Gévios. Opa, Ó, moçada. Cheguei chegando. Aí, ó. Cheguei nos 45 minutos. Cheguei botando o fone, pegando o microfone. Tamo aí. Maravilha, Lu. Olá, galera. Eu tava com saudade, semana passada não podemos estar, mas hoje estamos aí. E aí, Laionzinho? Tamo junto, né? Maravilha. Hoje os Barbosa não vieram, os Barbosa não fizeram greve. Hoje nós estamos grandes, então Eles brigaram, a gente sabe que assim, ó, tem esse problema desse Barbosa que tá atrasado, que desde a adolescência nós apelidávamos ele de atrasildo, né? Vem, Caetano! Na matriz, só avisaram agora que a gente ia conseguir na mesa. Na matriz, o Douglinhas. 6h30. Ó, o Nohan tá avisando aqui que não brigou, ninguém brigou, ele tá na escuta fazendo uma maquete pra entregar hoje ainda. Maravilha. Ele deve estar atrasado com a maquete. Maravilha. E o Douglinhas aqui com a gente. Né? Simbora, moçada. Eu E mesmo. hoje com novos apoiadores. E já aproveita e já fala aí. Não, quem depois, é depois. depois. É um clima legal. Estamos Ah, tentando. meu Deus. Rapaz. Mas Pô, aí me rapaz. quebra minhas pernas. Aí tem que, Mas, né? beleza, vamos lá. O nosso programa de hoje, pessoal, é uma sequência, então é a parte 2 do tema depressão, né? E eu não estava aqui no programa passado, não consegui sair, viajei, tentei chegar a tempo, mas não deu certo. Mas eu acompanhei dentro do possível ali pelo aplicativo e, gente, o programa estava demais. Realmente muitas informações. Nós tínhamos aqui a irmã Serenita, que estava aqui participando do programa, e ela passou muitas informações. E a dúvida que talvez alguém poderia ter sobre se depressão é doença ou não, nós tiramos essa dúvida com uma pessoa especialista no caso, né, que foi a irmã Serenita, que ela falou que sim, é uma... É doença ou coisa do cão? É doença. É a doença do cão. É uma doença, e claro, como a gente já definiu... Olha aí! E como nós já definimos, né, isso então é uma doença realmente, só que claro, como qualquer doença, tem que ser também... Acabou de chegar, e eu não posso deixar de apresentar ele da maneira que ele merece, o nosso pastor, o pastor Enéas dos Santos Nunes. Seja muito bem-vindo, pastor. Para nós é uma honra ter o senhor aqui conosco. E eu quero rapidamente aqui falar um pouco sobre o pastor, para que quem não, que as pessoas conheçam, mas falar um pouquinho aqui, um pouco mais sobre o nosso pastor. Então, ele é pastor da Assembleia de Deus de Viamão, trabalha liderando igrejas há 18 anos, né? Trabalha na liderança de igreja então, há 18 anos, liderou também departamento de jovens, departamento da família, atualmente é pastor ali no setor matriz, nosso pastor por sinal, e é uma bênção. Sede do campo de Viamão, né? E também é líder do departamento de missões. Esse é o nosso pastor. E claro que aqui a gente
procurou abreviar o máximo possível, né? Mas seja muito bem-vindo, pastor, e tem muita experiência, então, 18 anos liderando igrejas, e a gente sabe que na liderança de igrejas a gente vê muitas coisas, né? E não tenho dúvida de que passou por diversos problemas de depressão, as pessoas vindo procurar o Senhor para uma saída, né? Como um servo de Deus, então, que iria orientar elas aí a sair desse problema, dessa dificuldade, dessa situação, dessa doença aí. Então, vamos lá, pessoal das redes sociais, tem alguma coisa? Já conseguiram aí? Tem alguém participando? Bom, antes a gente está ainda Em manutenção. De penduração. Mas a live temos vai... a nossa página, né, do programa da UJAD, que está ali, se quiser mandar recadinho, pode Então mandar falem na como é que é esse página. negócio aí para ganhar o brinde de hoje. Fala o negócio, como é que é o negócio? Como é que é O o esquema? negócio para ganhar o brinde é o seguinte, você vai responder a nossa pergunta que está lá no programa da UJAD. Olha lá, ó. Quem tá vendo a live lá, tá todo mostrando Tem, lá. ó, Talvez tem a um live presente esteja meio de ali. repesgueio aí pra vocês. Mas dá uma viradinha no É, celular dá. ou olha de lado É, no olha de computador. lado. Vira de cabeça pra frente. Deita. Tá Deita. jeitinho, mas Aproveita pra tirar uma soneca acompanha, enquanto assiste aí. mas acompanha. Ou só outra E também. assim, ó, a pergunta é, o que não estava bom quando Deus criou todas as coisas? O que não estava bom quando Deus criou todas as coisas? Você vai responder a pergunta lá, o pessoal tá colocando lá. Tem que ser na página do programa, tá? Não, tem o pessoal que compartilhou ali, entra na página do programa que vai ser só os nomes que tiverem ali. E não vale copiar e colar, né? Pelo menos... Pode dar opinião, só pra todo mundo colando só o versículo lá. Dá opinião. Só mandando o link. Fala com as suas Sim, próprias online. palavras. E daí depois no finalzinho aqui a gente vai estar determinando um horário ali até, ó, pra ver até que horário que o pessoal vai poder mandar. E daí a gente vai estar fazendo o sorteio dos nomes que estão ali. O cara responde ali na idem ao anterior também. Só bota os dois tracinhos. Igual aqui, mano. Maravilha, Concordo pessoal. com o fulano. Então, assim, ó, vamos lá, vamos entrar já então pro nosso tema. Vamos começar aqui a falar, porque para nós é muito... Nós temos, sempre que temos convidados, é sempre bom ouvir, né? E eu já quero imediatamente já fazer uma pergunta aqui pro pastor. Tá tudo certinho, pastor? Seu microfone tá... Tudo certo, José. Maravilha. Eu tenho uma pergunta que é assim, ó. Bom, nós vimos no programa passado sobre que depressão então é uma doença, né? Mas ao mesmo tempo nós sabemos que o inimigo ele usa, claro, todas as doenças que nós temos hoje em dia aí, e ele acaba atormentando a vida das pessoas. Então nós temos o lado de exatamente, o lado de tratar, né, que a gente vai no médico, enfim, que a gente vai no psicólogo, que a gente vai tratar essa doença, e como nós podemos tratar isso também de uma forma espiritual. E isso eu digo tanto, eu posso ter alguém na minha família, uma resposta de alguém que tem esse problema na família, ou que a pessoa mesmo esteja enfrentando esse problema. O que o senhor diria para nós nessa questão espiritual? Bom, em primeiro lugar, Gisele, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e também saudar a todos os irmãos ouvintes desse lindo programa que vocês estão realizando, e também não poderia deixar de parabenizá-los por esse trabalho e por esta iniciativa e a excelência que vocês têm tido nesta programação. Eu creio que já estão como sendo os líderes em audiência nesta nossa rádio, na web rádio aqui da Assembleia de Viamão, e eu me alegro nisso, me alegro porque vocês estão sendo extremamente usados pelo Senhor e trazendo isso para nós. E eu fico feliz em fazer parte neste ano, né, do que Deus tem feito na vida de vocês todos, e para mim é uma alegria muito grande. Eu estava conversando com o Neverson pediu para uma palavra de 2 minutos. Joel, hein? Acabou sendo 8, né, numa entrevista ali depois de um culto, né, Neverson? E naquele dia, quando o Neverson falou que vocês estariam abordando o tema sobre depressão, eu falei para o Neverson que um programa não seria o suficiente, né? E o Neverson disse, olha, depois eu vou acatar a tua ideia, e nós vamos estar recebendo lá a irmã Serenita Rienzo, que é uma profissional, e trouxe aqui, eu ouvi atentamente o programa na semana passada, e o que ela trouxe aqui foi extremamente importante. Ela trouxe aqui um diagnóstico profissional na área da psicologia, enfim, na área que ela atua. E eu fiquei muito feliz com o que ela trouxe,
E o Neverson disse que em um outro programa ele queria nos trazer aqui para o outro lado, né, para nós trazer uma visão pastoral, né, uma visão espiritual, e a irmã Serenita também é capacitada para isso também, por ser uma mulher de Deus. E aqui nós estamos, né? Eu não tenho como de maneira nenhuma trazer aqui algo técnico sobre esse tema da depressão. Quando o Neverson perguntou para nós sobre ele, eu disse, olha, o que eu posso falar é sobre as experiências minhas na área de tudo aquilo que eu vivi, e também na área pastoral, também sobre tudo aquilo que eu tratei. E eu falei para o Neverson, até eu acho que é uma das primeiras vezes que eu venho a público falar, que há alguns anos atrás eu sofri de depressão. Em um momento na minha vida em que eu estava passando por um momento de definição sobre o ministério, sobre a vida, e em uma área da vida que eu precisava decidir algo. Eu passei por uma depressão muito profunda, e eu digo que realmente é algo que, quando acontece, cada organismo, cada ser humano, ele tem uma reação diferente. No meu caso, quando eu passei por isso, a reação que eu tive foi o isolamento. E por isso eu tenho um cuidado muito grande quando eu vou ajudar alguém depressivo, né? Porque a gente tem que visitar fulano, mas ele quer visita. A visita vai solucionar, porque no meu caso, se alguém fosse me visitar, me fazia mal. Porque eu não queria que as pessoas me vissem naquela situação. Eu queria me esconder, eu queria, né? E chegou um ponto de que pessoas me ajudaram, né? Eu procurei ajuda profissional e, acima de tudo, ajuda espiritual. E procurei, pessoas me orientaram. A minha mãe, na época, ela era líder de um círculo de oração em Viamão, e colocou as irmãs do círculo de oração a orar, e eu superei aquele momento ali, e passou-se o tempo. Daí, depois, eu casei, construí uma família, e parece que tudo tinha passado. E eu fui colocado em frente, quando eu estava cuidando do setor da São Lucas, isso já faz em torno de 12 anos atrás. Eu fui colocado à frente de um senhor num quadro terrível de depressão. E quando eu fui colocado em frente a ele, eu, vendo a situação que ele estava vivendo, me veio ao ouvido um sentimento, uma voz, e eu creio ser o Espírito Santo me dizendo assim: sabe por que tu passou por tudo aquilo? Porque nesse momento eu queria que tu tivesse algo para falar para ele com a experiência de vida, não algo teórico. E eu pude dizer para ele que é muito importante, quando a gente vai tratar ou aconselhar alguém assim, é a pessoa que você está aconselhando e tratando, ela entender que quem está tentando ajudar ela é uma pessoa, um ser humano como ela. É um ser humano que já passou por situações como ela, que está sujeito às tristezas da vida, às ansiedades da vida, aos problemas da vida, porque quando a pessoa tem uma ajuda de alguém que ela sente ser um super-homem, que nunca passou por isso, ela cada vez se sente pior. Então, todos os casos que hoje eu trato, e não são poucos, são pessoas que nos procuram, nos pedem conselho, e nós procuramos aconselhar nessa parte espiritual, no que nos cabe. Eu sempre procuro dizer, aqui está alguém falando de algo que tem experiência, de que já viveu disso aí. Então, em primeiro lugar, depressão é uma doença. É uma doença, né? Podemos dizer que é uma doença, e já foi falado na semana passada aqui pela irmã Serenita, uma explicação muito fundamentada. É uma doença que também ela pode se caracterizar, ela é uma doença nas emoções. As emoções, né? E teologicamente falando, o que é as emoções? As emoções são um sentimento da nossa vida e da nossa alma. Porque vamos então aqui desmontar o ser humano para nós entender onde é que estão as emoções. Por exemplo, o nosso corpo, nós somos um ser tricotômico. Nós somos constituídos de espírito e o que mais? Alma e corpo.
né? Isso, fez isso no Alfa, né? Nosso grande curso Alfa, né? E na escola dominical também. Então, se nós somos constituídos de espírito, alma e corpo, vamos então saber qual é a função de cada um, então, aqui, né? Em primeiro lugar, né, o corpo, quais são os sentidos do corpo? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, o que o nosso corpo faz? O nosso corpo tem o contato com o mundo externo, com o mundo material, através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato, né? O que a Bíblia chama de coração, ou nós chamamos de alma, né? Que também lá em Hebreus fala, né? Que pela renovação da vossa mente, né? Ou vosso entendimento, ali é a alma. E o que tem a alma? Os sentidos da alma é o pensamento, o sentimento, o entendimento e a vontade, né? Então, com a nossa alma, que é o nosso ser interior, é o ser racional que o homem tem, né? O ser humano tem e os demais animais não têm, a consciência. E então nós pensamos, nós sentimos, nós entendemos e nós temos a vontade. E a depressão, ela é uma doença que ela vai agir ali nas emoções. Tanto que, se você ler o Salmo 42, e verso de 1 até ali os primeiros versículos do Salmo, você vai encontrar ali o salmista dizendo: por que estás abatido a minha alma? Interessante, né? Como é que pode o salmista perguntar, conversando com ele mesmo? E eu até falei para o Neverson aquele dia na entrevista, eu falei: Neverson, isso aqui é simplesmente a pergunta do entendimento para o sentimento. É tão profundo aquele salmo que o salmista está com a alma batida, ou seja, a sua alma está sentindo o abatimento pelo que ele está vivendo, e o entendimento não sabe por quê. Então o entendimento está perguntando para o sentimento: por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? E daí ele dá uma resposta, e ele diz, não é uma resposta do porquê, mas ele dá ali uma solução, ou uma esperança: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação que há na sua presença. Então, se nós conseguirmos entender que o nosso corpo, ele pode ser afetado pelas emoções, mas também a nossa alma, ela está no meio desse fogo cruzado, porque no nosso espírito, e é interessante nós entender que o espírito homem, o espírito do ser humano, ele, enquanto o ser humano ainda não conhece Deus, ou não tem a fé salvífica, este espírito está adormecido. E este espírito do ser humano, ele só vai ser despertado para o mundo espiritual quando a palavra de Deus ela adentrar na vida dele, é o que a Bíblia chama da divisa da alma e do espírito, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisa da alma e do espírito e juntas e medulas, né? Ou seja, essa divisa da alma e do espírito é o ponto mais íntimo do ser espiritual, e juntas e medulas é o ponto mais íntimo do homem natural, ou seja, uma medula, o tutano está dentro do osso. Então a palavra de Deus tem um alcance no físico e no espiritual, né? Então esse homem espiritual, que o apóstolo Paulo diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque para ele parecem ser loucura, né? Ele não entende. Esse homem natural, quando ele ouve a palavra de Deus e penetra na vida dele, a ponto de dividir a alma do espírito, o espírito passa a interagir com o mundo espiritual. É isso que eu quero que vocês entendam aqui, que o espírito passa a interagir com o mundo espiritual e o corpo físico com o mundo natural. E quem é que está no meio? A alma. E aí que... as emoções, né? Então, aí nós vamos ler, como vocês são amantes de leituras, vamos falar de Augusto Cury, quem sabe aqui, né? Vocês vão ler vários livros, né, de homens que conseguiram entender esse balanceamento de que não atirar tudo para o espiritual e também não atirar tudo para o natural, como quem diz, porque daqui a pouco nós vamos dizer é uma doença, é falta do hormônio tal, é falta, e daqui a pouquinho a gente está isentando também a parte do inimigo, do diabo, que realmente ele age nesta área também, né? Então nós temos que entender, em primeiro lugar, saber aonde está acontecendo a doença no sentimento, é na alma, e ela age também
na nossa parte física e natural, como também no espiritual. Eu acho, tem um versículo que ele fica muito melhor explicado depois que a gente entende isso, que é de Mateus 26:41, que diz assim: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Ou seja, e no meio desse, o espírito está pronto porque ele quer comunhão com Deus. Ele anseia por essa comunhão com Deus. E a carne é fraca porque a carne ela quer o pecado. E no meio disso tudo está a alma ali tentando se... Tanto que o espírito, quando ele é despertado, ele passa a ter 3 coisas nele, né? Que é a ação do Espírito Santo, a fé salvífica, não aquela fé do acreditar em Deus, né? Porque às vezes você pergunta para muitas pessoas: você é ateu? Não, eu creio num Deus, eu creio que existe um Deus. Uma entidade. Eu creio numa entidade superior. Algo superior. Uma força, eu creio em tudo isso. Mas não é a fé salvífica, a fé para a salvação. Então, esta fé salvífica, ela começa a agir no espírito, como também uma consciência do pecado. Né? Ou seja, o ser humano, quando ele se converte, ou seja, eu nasci na igreja, não dentro da igreja, mas eu nasci como filho de... Eu vi já uma criança nascer dentro da igreja. Já viu? Olha só que experiência gloriosa. Lá em Águas Claras, sério. O pai fez o parto ainda. Esse literalmente nasceu na igreja. Mas eu nasci no hospital de Viamão, mas filho de pais crentes. Pais crentes. E tendo sido criado num lar cristão, eu gosto de uma expressão que o pastor Juvenal sempre usou, que ele dizia: eu era filho de crente, não era crentinho. Né? Mas todos nós, embora tendo nascido numa família cristã, nós tivemos um momento do encontro com Deus. Vocês não tiveram? Sim. Todos nós, seja quando jovem, na adolescência, mas eu tive meu momento que eu me entreguei a Jesus. Eu lembro muito do meu e o senhor estava lá. Eu estava lá, olha que privilégio. Quando, lembro disso. Do quê? Quando eu me decidi realmente por Cristo, foi através do pastor. Tinha uns 29 anos. Eu não sabia disso. Passada. Coloca no meu currículo aí. Eu lembro muito bem, porque assim, ó, eu e o pastor Enéas, a gente é meio conterrâneo de idade. Conterrâneo de idade. É que assim, eu sempre fui envolvido muito com a juventude desde muito cedo, na verdade. Então, quando o pastor Enéas era jovem, eu era ainda criança, mas eu estava ali no bolo, né? E eu lembro que a gente tinha as orações que a gente fazia sempre ali na matriz, lembra? E eu lembro direitinho que teve um dia que a gente estava numa das orações da matriz e o senhor veio na minha direção, botou a mão na minha cabeça e disse pra mim assim, ó: Deus me manda dizer que é tempo de tu firmar os teus pés na rocha. E a partir daquele momento ali eu realmente aceitei a Cristo. Eu devia ter uns 10 anos. Eu lembro muito bem disso e assim que eu pude eu me batizei. Quantos anos? Eu me batizei com 11 anos. Eu fui com 12. Eu fui com 10. A gente começa, às vezes assim, a gente começa a ouvir, é tão bom, né, nós ouvirmos algo, dá vontade de ficar aqui, vamos fazer um programa de 2 horas aí, o irmão João Neto libera nós mais 1 hora, e a gente vai falando mais sobre esse tema, porque é tão profundo nós ouvirmos o lado espiritual, o lado da medicina, né, é muito bom, é um conhecimento que nos agrega demais, mas quando nós vamos para o âmbito espiritual, é algo muito atraente, porque dá vontade de ficar ouvindo. Então, mas nós temos aqui um tempo, e agora são 17 horas e 24 minutos, então rapidamente... Meio programa já. Já foi quase meio programa. Então aqui, ó, eu quero rapidamente passar para a Pi, que ela tem alguma coisa temos notícias? Não é Não notícias. temos? Então deixa, você não fala mais nada. O WhatsApp já tá liberado, né? Tá carregando já as mensagens aqui, tá carregando. Tá, vamos lá, vai Pi. Que desaforo. Aproveitando que estamos no mês de dezembro, então o que significa? Acabou, Natal. pra mim acabou já. Natal. E eu peguei aqui a seleção das 15 músicas mais tocadas em 2017. Mundo gospel. Não foi essa aí. É do quarteto ali Em do... 10º. Não. Isso aqui é um ranking do YouTube, Pra quem tá? não viu, o Caetano chegou só pra avisar. Seja muito bem-vindo. Ainda pega o microfone mais alto pra estourar tudo aqui. Caetano, só confirma, pessoal, tu não tinha um apelido de Atrasildo na juventude lá no setor 9? Tinha, Entendeu? né? Só pra... Deixa eu passar os Obrigado, rapidinho aqui. Agora o Douglas Tá de volta. Deixa... o microfone. Ó, Pessoal Não ouvindo fica no YouTube.
Ouvi coisa boa no YouTube. Tudo. Em 15º, Jesus te ama, Ana... Gente, eu nunca ouvi falar dessa menina. Anaíli Sullivan. É Anaíli? Já ouviram falar? Nunca ouvi falar. Em 14º, Princípio e Fim, JA. 13º, Renovo, da Sara Farias. Eu só conheço o hino dela que a gente cantou ontem. Não sei quem é. Em 12º, meu amado Tayane Segueto, que está bem conhecido agora. Acho que ela dizer Douglas Bota. 11º, Senhor Antônimo. Senhor Antônimo da Lili Barros. Deve ser infantil isso aqui. Pode ser. 10º, Não Temas Sobre Si, Paulo César Baruch e Laura Sougueles. Em 9º, Tanto Faz, Priscila Alcântara. 8º, O Preto no Branco com a Priscila Alcântara, Me Deixa Aqui. Em 7º, temos Pintor do Mundo com o Pastor Lucas, nunca ouvi falar. E em 6º lugar, Sinceridade, Alisson e Neide. Meu Deus, eu Também nunca ouvi falar em 6º lugar, gente. Manda essa lista, então. Olha só, quinto só lugar. ver. Chegou agora no top 5. São os Os mais- mais ouvidos do YouTube Gospel. Nossa. 2015. Então realmente nós estamos muito desatualizados. Não, eu conheço a maioria, mas tem uns. É. Quinto lugar, Cicatrizes, da Bruna Carla. Agora começa a ficar mais conhecido mais ainda. Quarto lugar, É. Oi Jesus. Vocês adoram vão ver as Ah, eu vi um meme muito engraçado. Terceiro lugar, Creio em Ti, Gabriela Rocha e Fernandinho. Segundo lugar, conheci semana passada, Fica Tranquilo, de Kemily Santos. E o primeiríssimo, eu fiquei muito feliz quando eu li isso aqui, porque eu sou muito apaixonada por eles. É o Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe. Tá aqui. Eu pedi pro Douglas colocar aí um pedacinho, porque Olha tem aí, a ver meu. até com o que o pastor falou. Vamos ver aqui. Pá. 30 segundos, Aqui. gente. É bom demais. 10 segundos. 30. Cadê o nome da menina? Se não botar logo, não vai dar Já de tá, voltar. já tá Já passando ali. Já tá perdendo meu tempo, 10, Douglas. 9, 8. Cadê? Aqui. Tá Esse aqui é o tocando som. uma coisa. Esse é o som. Era pra ter pego o refrão. Tudo bem, deixa assim que... É, ao vivo, Deixa né? no fundinho, deixa no fundinho. Então esses foram os top 15 de Manda essa lista 2017. depois. Vou mandar pra vocês no grupo. Isso, depois dá pra colocar até na página depois ali, pro pessoal... Dá pra colocar. Só se for Maravilha. bons mesmo. Não, coloca o top 5 Não, só na mas página. são bons. Tem uns bons ali no top Maravilha. 15. Pessoal, então assim, escutem lá porque com certeza é coisa boa. E nós vamos aqui dando sequência então ao nosso programa. Como é que tá? Já tá liberado aqui nas redes sociais, né? Sim, obrigada. Tá, e aí? Que o pessoal já tá participando? Olá, E aí, Laio? Aqui, ó, eu vou Lá dar um não recadinho consegue pro ler. Lá tá com dificuldade. O Osvaldo, ele Não. mandou uma mensagem aqui pra nós, aqui na live. Ele falou que nossa câmera tá virada, mas é por causa que tá no celular, irmão. Pois é, a mesma coisa. Vírus do celular. Estamos de lado. É Vírus do que celular, que como aí o vai celular tá no Meu, vê, selfie. vê se não Foto selfie. tem. Vê se não tem. daí não tem né? como O quê? deixar viradinho assim, daí Não, vai mas ficar se tu- virado, mas daí é só pelo celular que daí fica tudo certo. Se tiver vendo no notebook, vira ele de ponta É, pra ó, também. eu vou ensinar o meu. Você faz assim, ó. Ó. Só uma mexadinha que daí É dá um tudo tutorial certo. de como assistir a live de Revesgate. E Ou usa Alt pro lado. eu vou ou passar faz o número do WhatsApp. Vem em casa, Tá, deita ó. na cama e fica assistindo ali. O número do WhatsApp. Ó. Vamos lá, galera, o número do Aí, WhatsApp. ficou bom? O programa tá É voando. só usar Alt e ir pra esquerda, que aí fica direitinho. Tá. Tá? Só- Número do WhatsApp, 989342959. Maravilha, então participem lá, galera. Pessoal, esse programa aqui é um oferecimento de quem, Douglas? Aham! Atenção! Hoje temos novos apoiadores. A partir de hoje temos mais apoiadores, tá? Primeiramente, você já conhece Cellfix, tá? É a assistência técnica do teu dispositivo móvel. Pode ser tablet, pode ser celular também. E, gente, assim, ó, fiz uma experiência. O irmão me procurou. Fiz uma experiência. Quebrei meu telefone. Exato. Toquei no chão. O irmão me procurou e eu disse assim, ele perguntou, né, tu não sabe quem é que arruma esse telefone aqui e tal? Não, fulano de tal disse que vai gastar, eu gasto R$700, que não volta a funcionar, que não sei o que, não sei o que. Eu, tá, não, eu sei quem arruma, né? Liguei, mandei um WhatsApp lá pro Dani. O Dani pegou e disse assim, cara, o conserto custa R$360, de 700 que ele orçou na concorrência. Olha a diferença. Não, Cellfix. Tenha certeza que na Cellfix você está em boas mãos, porque, né, estamos falando de um povo cristão, de uma empresa cristã, então o Daniel Rocha está lá para te ajudar. Então, agora com um espaço novo, olha que legal. Um espaço físico para te atender. Eu já fui Cadê? lá. Que dele meu Eu fui endereço. sem querer. Cadê meu endereço? Eu Cadê cheguei meu lá, Eu WhatsApp? fui, mas sei que existe.
Bem na frente da prefeitura ali, né? Isso, na galeria em frente à prefeitura, na sala 12. Exatamente, Sala 12 da galeria. O nome da galeria, só para complementar aqui, o nome da galeria... Vargas. Ó, Centro Comercial Carlos Veiga, segundo andar, loja 12, tá? Aí, ó. Avenida Coronel Marcos de Andrade, 393, tá? Centro Comercial Carlos Veiga, segundo andar, loja 12. E o nosso próximo, nosso novo patrocinador, eu não vou nem falar o nome, eu vou começar a fazer o merchan de cara, tá? Então prestem bem atenção. Os dias mais importantes da sua vida merecem ser celebrados em grande estilo. Por isso, a Celebrar Eventos oferece a você um amplo espaço e tudo o que você precisa para realizar o teu evento e o teu sonho. Beleza? Desde buffet com várias opções, cerimonial, ambiente climatizado, sonorização, decoração, estacionamento com segurança, filmagem e fotos. Ligue, tá? Ligue 99970 9006, tá? E marca, agenda lá um horário com a irmã Thalise para conhecer o espaço lá, vocês vão se surpreender, tá? Ou visite lá direto lá, fala lá com o pessoal aqui da administração. Alcebiades Azeredo dos Santos é a avenida ali, né? A ruazinha ali, do ladinho da... Me ajuda aí. Do Boteco Guará. Bem na frente do Sesc. Isso, né? Bem na frente do Sesc. Exatamente. Isso. Então ali é a rua, eu sou muito gagueiro demais. Alcebiades Azeredo dos Santos, 390. Vai lá, visita o espaço. Deus abençoe, irmã Thalise. E para quem quiser patrocinar nosso programa, como é que faz? Liga pro Douglas. Liga para mim, 992326656. Maravilha. Então, que Deus abençoe todos os nossos patrocinadores. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, né, os nossos apoiadores. E fala aí, pediu uma palavrinha? Duas palavrinhas. Ah, não. O Bruno Flores está mandando um abraço para o pastor, dizendo que a igreja Belém ama o senhor. É um puxa-saco. Tinha que ser. Nosso irmão Já Evaldo, está garantindo ano que vem. Evaldo Fraga está dizendo que ele estava assistindo nós igual um morcego, de cabeça para baixo. Mas já foi resolvido lá. Abração, irmão Evaldo. Aí ele viu que podia virar só o celular. Deus abençoe, irmão Evaldo. O irmão Evaldo está sempre ligado na programação e participando. Deus abençoe, irmão Evaldo. Bom, pessoal, então assim, ó. A gente vai ouvir aqui um hino que eu achei interessantíssimo. O Nohan mandou para nós. O pessoal que disse que o hino é meio parado, né? Mas é como ele é de quarteto, né? Ele nos mandou essa sugestão. Ele nos mandou essa sugestão. E eu vou pedir para todos vocês aí que estão nos ouvindo, prestem atenção na letra. Não tá. É quarteto não entra. Antes do hino, só vamos lembrar da nossa perguntinha lá para o pessoal responder e participar, né? O que não estava bom quando Deus criou todas as coisas? Responde lá que no finalzinho vai ter o primo de... Douglas, tá na mão a música? Tá na agulha. Então pode largar para nós. Então tá. Bom, pessoal, então ouvimos aí o hino Arautos do Rei e o Diz o Nohan, que é lançamento, né? Lançamento. Maravilha. Então que Deus abençoe a vida do Nohan e depois escute esse hino novamente aí, com cuidado, você que não conseguiu escutar todo ele. A gente coloca na página lá o linkzinho. Isso, coloca na página do linkzinho. Maravilha. Pessoal, então assim, voltando ao nosso tema, o tempo voa demais e nós temos aqui hoje um convidado muito especial, que é o nosso pastor, que está nos dando esse privilégio de nos dar algumas orientações sobre esse tema, sobre depressão, o lado espiritual disso. E nós temos também a participação de uma jovem que nos enviou um áudio aí para agregar também a esse assunto. Vamos lá. Tá bem mais. É o seguinte, a Bíblia ela cita que o mundo está debaixo do poder do maligno. Então é incoerente a gente falar que a depressão não é uma ação maligna, né? Mas nós sabemos que a depressão é uma doença. Isso já tem estudado, tem sido comprovado, enfim. A psicologia é o estudo da alma, da psique. Pela depressão ser uma doença da alma, eu acredito que é uma área-alvo daquele que é o inimigo das nossas almas. É muito mais fácil a gente achar uma cura, um tratamento para uma doença que é no corpo, é diagnosticada no corpo, por meio de exames médicos, enfim, do que uma doença na alma, que as causas são por diversos fatores e nem sempre elas podem ser identificadas por exames médicos. A depressão é uma doença como qualquer outra e é sim necessário tratamento, cuidados muitas vezes médicos,
psicológicos e às vezes até uso de medicamentos para melhorar os sintomas e tudo mais. É uma doença que pode se desenvolver por diversos fatores, como luto, mas as causas também podem ser orgânicas, por conta de alguma desregulação dos hormônios, enfim. E alguém pode pensar, é possível então alguém ter intimidade com o Senhor, ser cheio do Espírito Santo e ter depressão? E a resposta é que sim, né? E na própria Bíblia há vários casos de pessoas que sofreram da depressão. Elias foi um grande exemplo disso, né? O profeta, quando foi ameaçado de morte pela Jezabel, pediu ao Senhor a morte, porque ele se sentiu fracassado. Outra coisa, assim, para finalizar, eu acho que é importante a gente lembrar o quanto o salmista, ele conversa com a própria alma dele, né? Em Salmos a gente vê várias vezes citar essas conversas, né? Como aquele verso que diz: por que estás abatido, a minha alma, né? Te preocupas dentro de mim. É aquela história da gente realmente conversar com a nossa alma, ver o que há de errado e lembrar da bondade diária do Senhor conosco, né? Trazer à memória aquilo que pode trazer esperança, como dizem Lamentações. E nós, como cristãos, temos o privilégio de recorrer àquele que criou a nossa alma, que formou o mais profundo do nosso ser, que cuida de nós e é capaz de curar qualquer doença, inclusive a depressão, que é uma doença da alma. Então é isso. Muito obrigada, um abraço. Aí, ó, baita áudio da Paula, hein? Excelente, muito bom mesmo. Para a gente ter noção assim, do tamanho que o estrago que essa doença faz, só no Brasil 5,8% da população, ou seja, 11 milhões e meio de brasileiros sofrem de depressão, tá? E o suicídio, ele é, no mundo, uma das 20 maiores causas de morte, e entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda maior causa de morte em 2015, para ter noção. Sabe, eu quero compartilhar, antes de passar para vocês fazerem alguma pergunta, né, perguntas também para o pastor, e quero que o pastor agregue também a isso, eu quero só compartilhar, assim, brevemente, rapidamente, uma informação. Como a gente, o pai foi missionário 5 anos, né, e eu fui missionário junto com ele, 5 anos, no Paraguai. É incrível como lá tem suicídio. O suicídio, assim, os jovens, assim, eles inventam um jogo lá, não sei da onde, aí tem um tal do jogo e não sei o que, e daí quando vê, já se suicida. E eles se suicidam assim como quem não quer nada, assim. São muito suicidas, assim, sabe? Parece que impera isso lá. Então, seguindo, tu vê como nos jornais, eu não sei até se isso mudou, mas no tempo que a gente morava lá, os jornais, eles vinham estampados, assim, direto na primeira página, assim, às vezes pessoas se enforcaram, enfim, e aí vinha a foto da pessoa mesmo ali, era a primeira foto. E então, tipo assim, isso era muito chocante, só que para eles, né, naquele momento era muito normal, assim, claro, eles ficam, obviamente, impressionados com a cena. Nunca se matou, né? Mas tipo assim, ó, acaba se tornando algo comum. Ao ponto que eles tratam aquilo como um império. Exato, é corriqueiro, tipo, ver alguém que se suicidou, sabe? E é jovens, muitos jovens mesmo. A depressão, ela é muito forte lá, sabe? Isso é muito forte lá. Também, isso é uma coisa cultural, né? O Japão, se tu perdeu tua honra, tu te mata, porque é a forma de recuperar tua honra. Eu cheguei a ver uma informação, não sei se é correta. Inclusive, tem um manual de suicídio. Verdade, lembra o pastor... o pastor Haroldo Yamamoto, quando esteve no Brasil, ele falou sobre isso. Depois eu estive no Japão também, conversei com ele sobre isso. Existe lá um manual de como cometer o suicídio. Eu lembro disso realmente. E aí mais uma outra questão, não sei, não tenho a informação correta, mas me disseram que uma das cidades onde tem o maior índice de suicídios, eu não sei se é do Rio Grande do Sul do Brasil, é Gramado, né? Vocês nunca ouviram isso? Já ouvi falar. Eu vi uma reportagem. Já ouvi falar. Já pesquisei para nós. E aí agora quero abrir para vocês aí, vamos lá. Perguntas para o pastor ou alguma coisa sobre o assunto? Eu vou aproveitar o gancho que tu deixou aí, Gês, a respeito de jovens que se utilizavam de jogos, né, a ponto de cometer suicídio. Eu estava procurando antes de vir para cá, um pouco atrasado e na correria de tentar achar algo que tivesse a ver com o tema. Eu encontrei uma reportagem, um texto aqui que fala sobre aquele jogo que ficou muito em voga no começo desse ano, que trata a respeito do jogo da baleia azul, né? Agora já não está mais tão forte na mídia, mas a gente sabe que isso foi algo que chocou muito, e às vezes a gente pensa, não está se falando mais, não está acontecendo, e a gente sabe que não é bem assim, né?
A depressão é uma coisa sorrateira e que quando a gente vê acontece e estava ali perto da gente, a gente não se deu conta. Então eu vou trazer aqui algo rapidamente que fala: é possível salvar os jovens do jogo Baleia Azul? Especialistas respondem. Um breve conceito aqui, ó. Primeiro traz uma declaração de uma jovem, né, que estava praticando lá. Ela diz: ó, quem tiver com vontade de entrar no Baleia Azul, não faça isso. Só vai te causar coisas ruins. Em vez de parar sua tristeza, só vai aumentar. O depoimento dado pela jovem Mariana, que é um nome fictício, mostra apenas a ponta do iceberg que tem se formado entre os jovens e adolescentes nas últimas semanas devido ao jogo viral que está deixando famílias inteiras preocupadas. Continua aqui a matéria trazendo um conceito da psicóloga Marisa Lobo, que ela diz o seguinte: segundo Marisa Lobo, psicóloga e especialista em direitos humanos, o jogo, em fato, consiste na manipulação da mente dos mais jovens, e as pessoas que comandam o jogo se aproveitam da vulnerabilidade destes jovens, né? O público-alvo são jovens, adolescentes, meninas com problemas familiares, pessoas tímidas, antissociais, depressivas, ou seja, com alguma vulnerabilidade psicológica e ou emocional. Continuando, segundo Marisa, as pessoas afetadas por jogos desse tipo podem apresentar comportamentos específicos que já podem ser observados pelos pais e amigos próximos. Entre tais comportamentos, podem soar como um sinal. Estão eles: irritabilidade, podendo evoluir para comportamento agressivo, isolamento, perda de apetite, problema com sono, perda de interesse pelo mundo ao seu redor, baixo rendimento escolar, distanciamento dos amigos reais e da família, tempo demasiado trancado em seu mundo virtual, interesses por filmes de terror, violência e automutilação. Continuando aqui a respeito ainda deste assunto, ainda tentando compreender o contexto de depressão e vazio existencial em que se prolifera esse jogo viral, o portal ao qual a gente pegou essa notícia, que o portal Guia, me conversou com o pastor Washington de Sá, da Igreja Batista Lagoinha, a respeito do que inclusive é quem o diretor nacional da Clínica Criança Protegida. Ele disse o seguinte: o pastor explicou que a ameaça vai muito além do jogo Baleia Azul. O perigo está realmente na mente vazia da geração atual, que cresce sem respostas aos seus questionamentos e anseios, sem modelos a serem seguidos dentro dos seus próprios lares. Eu não vou ler tudo aqui porque é bem extenso, mas enfim, ele continua falando a respeito de como a nossa família, né, a família como núcleo importante na formação da criança, ela está fora daquilo que Deus projetou, né? Muitas vezes as crianças crescem sem ter no pai um auxílio, um direcionamento, né? E eu acho que até o pastor agora pode trazer uma palavra melhor até a respeito da responsabilidade do pai e da mãe, né, pastor? Em educar, em ensinar, em falar, enfim, mostrar o caminho. Uma coisa que eu lembro que o pastor esse falou aqui, o Washington, ele disse que a Bíblia diz: ensina o filho no caminho, né? Não ensina, não mostra para ele o caminho, mas ensina no caminho. O que quer dizer? Tem que estar junto no caminho, tem que estar andando com o filho, tem que estar presente. Não ensina o caminho, mas no caminho. Caetano, eu estava te ouvindo atentamente aqui, e eu tenho duas filhas. Uma tem 10 anos e a outra tem 5 anos. E eu e a Karine, antes de nós ter a Isabelle, que foi a nossa primeira filha, nós decidimos uma coisa: de criá-las de uma forma sadia, né? E nós concordamos entre nós de nunca tratar problemas perto das nossas filhas, de nós simplesmente nunca tratar assuntos que não fosse bem para a criação delas, e é muito importante para os pais, né, esta criação de forma sadia dos seus filhos, porque quando os pais, através dos seus problemas da vida, até das marcas que trouxeram do passado, eles passam para os filhos isso aí, né? Os filhos são criados de uma forma que eles vão procurar de uma outra forma uma saída, e às vezes está acontecendo nessa geração agora, é uma geração realmente muito difícil. Alguns anos atrás, eu estava com o pastor Lisandro, nós estávamos lá no Japão, em Tóquio, foi 2012. Nós estávamos lá e não tinha chegado essa onda do celular, do smartphone aqui no Brasil. Nós vimos uma cena lá que eu pensei que não chegaria aqui, mas chegou. Nós fomos num restaurante onde tinha muitos estudantes e ninguém interagia um com o outro. Todos estavam mexendo no celular. Para mim, aquilo ali foi uma agressão muito grande.
Como é que pode? Nós estamos nesse lugar, ninguém conversa um com o outro. Então, aonde os pais entram nessa forma de responsabilidade dos filhos estarem procurando uma saída no smartphone, nas redes sociais, né? Até que ponto os pais estão deixando a desejar na atenção para com os filhos, né? Eu e a minha esposa estamos, né, combinando de no futuro fazer uma lareira, né? Porque quando a Karina é minha namorada, nós íamos para lá e nós tínhamos aquele tempo na casa dos pais dela, de nós sentarmos à beira da lareira e fazer um fogo, né? Então, aonde é que o pai tem a responsabilidade? Em criar os seus filhos de uma forma sadia, né? Ter uma mente sadia e não passar as ansiedades da vida para os seus filhos, porque às vezes não estão preparados para isso, né? Eles vão buscar uma saída em alguma coisa. De forma de igreja, nunca tratar as questões da igreja em frente aos seus filhos, né? A igreja é o melhor lugar do mundo, né? A igreja é o melhor lugar para se estar. Problema temos todo lugar perfeito não existe, mas nós temos que entender que para os nossos filhos, para as crianças, para os adolescentes, falando agora para um público cristão, né? Qual é a forma? Cria os filhos de uma forma sã, de uma forma sadia, diante de Deus, né? E da sociedade também, um caráter de uma forma toda especial. E essas coisas não vão acontecer. O suicídio, né? Vamos tentar entender agora o que leva uma pessoa ao suicídio. Porque tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que ela quer tirar a própria vida, mas ela quer que você tire a vida dela, porque ela já desistiu de viver. E ela só está planejando uma forma de alguém tirar a vida dela. Aí ela começa a se agredir, ela começa a ir para as drogas, ela começa a ir para as situações que vai levá-la simplesmente a, né, alguém a fazer o que ela quer. Vamos para a Bíblia? Né? Me diz uma coisa, quando estava no temporal lá e Jonas, ele tinha recebido uma tarefa de Deus, pregar em Nínive, não quis. A vida dele virou de cabeça para baixo, porque não aceitava pregar para aquele povo, que segundo ele era tão cruel. Ele vai para um navio, para o lado oposto, e começa a tempestade, né? Descobrem que é ele a causa, e ele confessa. Qual é a forma que ele confessa? O que ele diz? Me atirem no mar, e a tempestade... Só que quando eu analiso a palavra de Deus, eu fico pensando assim, mas vem cá, por que Jonas não foi até a beirinha do navio, como quem não quer nada, e não pulou no mar? Tipo, solucione o problema de vocês e o meu também. Então me responda uma coisa assim, ó, como que pode alguém dizer, me atirem no mar, ou me matem, e o problema está solucionado? Se era tão fácil ele ir na beira do navio e se atirar, né? Então, por quê? Porque ele queria uma desculpa para que alguém fizesse aquilo que ele queria fazer consigo mesmo. Então, quando a pessoa começa a agredir o seu corpo, quando a pessoa começa a agredir a sua vida conjugal, quando a pessoa começa a agredir a sua vida até espiritual, ministerial, e ela vai procurar culpados. Me atirem do barco, ou me coloquem para fora. Então ela vai procurar essas saídas assim, e sempre vai procurar uma desculpa. Alguém fez isso comigo. Alguém fez isso comigo. Sempre é outro. Sempre é outro, né? Foi o que... Né? E Jonas, no caso, ele... Tanto que Jonas... Agora me explica, mas vamos para a Bíblia. Estou aqui para falar de Bíblia um pouco, né? Vamos analisar o depressivo Jonas, que desistiu do ministério, desistiu de viver. Eu não quero mais esse negócio de ser profeta. Deus me mandou lá para Nínive, aquele povo assírio lá é um povo que não merece ser salvo. Eu vou para o outro lado, eu não quero mais saber de nada. Então ele vai lá e dorme um sono, né, em meio à tempestade. Quando ele descobre, ele é atirado no mar, né? E por que ele vai orar no terceiro dia? Ele é engolido pelo peixe. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ora. Ele viu que não ia morrer. Estou esperando. O Nebras falou tudo, o Nebras tem um raciocínio muito bom. Por quê? Porque ele viu que não ia morrer. Quando ele viu que nem morrer ele conseguia fugindo do propósito de Deus, Nebras. Participante modificado. Ele viu que nem morrer ele ia conseguir fora do propósito de Deus.
né? Que primeiro me atire no mar, aí atirou, agora vou morrer afogado. Aí vem o peixe e engole. Pô, no momento que o peixe está engolindo, agora eu vou morrer lá no ventre do peixe. Né? Mas daí passa um dia, passa 2, e não é que o homem não morre. Ele, puxa, se eu não clamar a Deus, do ventre do inferno clamei, ele disse, eu sei o que vai acontecer, porque nem morrer eu consigo. Né? Então daí ele vai fazer um propósito com Deus. Então, então esta é a questão assim desses jogos, desta procura do ser humano de achar um culpado pela sua situação e de querer se agredir a si mesmo. E não é o que acontece com esse jogo da baleia azul. Né? A pessoa começa a se mutilar a si mesmo. Pastor, 17 horas e 56 minutos. Tá ótimo, tá maravilhoso de ouvir aqui, mas a gente vai ter que fazer mais 2 coisas antes do senhor dar uma palavra final. Tá bom. 17 horas e 56 minutos, então eu quero só que vocês tirem um nome aí para nós ver quem é que vai ganhar. Atenção! E outra, já vem com os anúncios, o anúncio de hoje, não vamos ter tempo para muitos anúncios. O anúncio é EBO, né? Hoje começa a nossa EBO. Então não esqueçam, é compromisso de todos estarem aí na nossa EBO. E rufem os tambores. Não pode ser. Não pode ser. Miriane! Não pode ser. Sério? Miriane! Não valeu. Vamos de novo. Tira a onda. Eu não acredito. Gente, vocês são bons. Se vocês acompanharam, olha, vocês não podem não acreditar na gente, mas foi o pastor que sorteou. Ó, foi o pastor que separou. Eu acho que tem um negócio bem fechado entre eles aí, hein? Bom, pessoal, então era isso aí. E eu quero finalizar agora com uma palavrinha do nosso pastor, agora é 17h57. Pastor, uma dica, uma orientação para o pessoal que nos escuta sobre como eu posso blindar, de certa forma, a minha família e a minha vida também. Olha ele a vida. É por aí. Já tendo, né? Tira um pouco. É por aí. Uma forma de blindar. Né? A depressão tem muito a ver com a decepção. Com a decepção. Acho que foi no comentário da Ana Paula que ela falou sobre o profeta Elias. Né? O profeta Elias, ele teve medo de Jezabel? Não teve medo de Jezabel. Né? Porque um homem que derrota 850 profetas, né? 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 de Azeira, ele não vai ter medo de uma mulher. Né? Quando ela vai dizer assim que vou fazer contigo o que tu fez com meus profetas. O profeta Elias simplesmente, ele vai lá, derrota os profetas, e ele esperava a conversão de Acabe, tanto que ele manda até uma palavra, manda avisar Acabe que vai chover, olha só, manda avisar Acabe que eu estava certo, manda avisar Acabe que realmente o Deus de Israel é o Deus, está provado aqui, caiu fogo do céu, a chuva vai descer, mas quando Jezabel nem com isso se converte, ele cai num estado de depressão, ele cai num estado de desânimo tão grande que ele se decepciona, mas o que mais que eu vou fazer para provar, né, que Deus é Deus? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, cuidar as decepções e frustrações da vida. E como blindar as frustrações da vida? É você estar totalmente debaixo da vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus acima da nossa. Isso o próprio Jesus, como homem, ele disse que seja feita a tua e não a minha vontade. Né? Quando ele, no Getsemane, ele passou por uma reação depressiva, por um momento ali de angústia, ele disse que seja feita a tua, mas não a minha vontade. Então, o que é a vontade do homem? Vamos lá, a Bíblia diz que a mulher, quando ela pecou, ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável. Então, a vontade do ser humano, ela é baseada em 3 formas. Ela é boa, agradável e desejável, certo? Porém, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Por isso, o escritor aos Romanos, Paulo diz, né, para que possais provar qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, quer blindar? Aí começa, então, o que a Bíblia diz. A renovação da vossa mente. Né? Ou seja, roga-vos, pois eu, Paulo diz ali em Romanos capítulo 12, no caso que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que provais qual seja a boa,
Agradável e quê? Perfeita vontade de Deus. Mas por que então que não é boa, agradável e desejável? Porque às vezes não é desejável, né? Bom, pessoal, Então, o brindar é trocar o que é desejável pelo que é perfeito. Aí. Perfeito. obrigado, pastor, que Deus abençoe a sua vida E é o que tu fala muito, perfeito, perfeito. O que é Sai, agradável manda aí pelo uma que é stack, perfeito. manda um recadinho. Maravilha. Débora Oliveira, E parabéns. nós vamos chamar o pastor de novo aqui para nós falar mais sobre outros temas, porque é muito bom de lhe ouvir. Que Deus abençoe a todos, valeu! Valeu! Tchau pra live! Tchau pra live. A live vai Encerra lá, ficar. Douglas. A live nós vamos ficar quanto tempo nós quisermos. Encerra lá. A live e continua nos ouvindo. Nos ouvindo. Tchau!